Queridos irmãos da Igreja Batista Manancial, graça, paz e misericórdia da parte de Deus sejam estendidas a todos os irmãos que me ouvem. Gostaria de estar os parabenizando em razão do seu 7º ano de aniversário, 7 anos de serviços ao reino de Deus. Gostaria de os parabenizar em nome da nossa Ordem de Pastores Batista Jaguaquarense, na posição de vice-presidente da Ordem. Gostaria de os parabenizar em nome da nossa associação, na qualidade de segundo vice-presidente. E gostaria de os parabenizar em nome da convenção, nossa Convenção Batista Baiana, na qualidade de membro do conselho. E principalmente, sobretudo, em nome de minha família, minha esposa Simone, em nome da nossa igreja PIB de Jaguaquara, do nosso pastor Eduardo, os meus parabéns por 7 anos de existência, 7 anos de serviços ao reino de Deus. Sintam-se plenamente abraçados por nossa igreja e por minha pessoa. Gostaria de dar esse abraço pessoalmente, mas por enquanto isso não é possível, mas creio que logo chega a hora em que poderemos estar reunidos todos e nos abraçando, porque o Senhor há de nos abençoar nesse sentido. Gostaria de agradecer aqui o convite do pastor interino dessa igreja, o pastor Juscelino. Deus continue o abençoando em toda a sua instrumentalidade. A nossa querida irmã Nete, Deus a abençoe também, minha irmã, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho e pelo convite. A mensagem que os irmãos escolheram, eu achei muito interessante, o tema desse aniversário. Eu achei extremamente eficaz, chamados à comunhão. Muito rico esse tema. E mais interessante ainda, o local que vocês escolheram para dar voz a esse tema, o local que vocês escolheram para representar biblicamente esse tema, que foi 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 9. Eu queria ler o 9, mas não somente o 9, queria ler mais alguns versículos, será até o versículo de número 13. Leio o 9, depois até o 13, 1 Coríntios 1, 9 e até o 13, e já digo porque que eu achei tão importante e interessante o fato de saber que esse tema se encontra apoiado em um versículo de Coríntios. Vamos lá? Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Repito, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que alguns de vocês dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido entre vocês? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês não foram batizados em nome de Paulo? Essa carta de Paulo a Corinto é muito interessante. Não sei se você sabe, Coríntios, carta a Corinto, a igreja de Corinto, aos Coríntios, é uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo. É uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ela data de 50 a 56 depois de Cristo. É uma carta, uma das primeiras cartas a surgir. Havia 4 cartas
escritas a Coríntios, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Coríntios, mas nós só temos acesso a 2 delas. Foi o que o Senhor permitiu chegar até a nós. E por que eu acho que o tema foi muito importante e interessante ser tirado desse texto e dessa carta que Paulo escreve a Coríntios? Justamente porque a igreja de Coríntios era uma igreja extremamente desunida. A igreja de Coríntios era uma igreja onde farinha pouca, meu pirão era primeiro. A igreja de Coríntios poderia ter muitas qualidades, mas nenhuma delas envolvia comunhão ou união. A exemplo disso é aquilo que Paulo escreve a essa igreja acerca da ceia do Senhor. A ceia era chamada na antiguidade, no início da igreja, de a festa ágape, a festa do amor. Era um tipo de junta-panelas, onde as pessoas levavam os alimentos, comiam e depois repartiam pão e o vinho, representando o corpo e sangue de Jesus. Acontece que nesta celebração os ricos levavam muito vinho e muita comida, ao ponto até de se embriagarem. Os pobres levavam pouco e havia aqueles que nada levavam, porque não tinham. A sentença de Paulo àquela igreja, de que deveriam se examinar antes de comer do pão e beber do sangue de Cristo, era justamente porque aquela igreja fazia isso de forma displicente, não com união, não com comunhão, não com propósito mútuo, mas cada um comia aquilo que levava, enquanto outros passavam fome. E há um perigo muito grande quando as coisas se tornam rotineiras. Quando nós mecanizamos a religião, quando a religião se torna um instrumento rotineiro, mecanizado, quando o símbolo para de nos falar, fazemos porque temos que fazer, vamos porque temos que ir, oramos porque temos que orar, louvamos porque temos que louvar, pregamos porque temos que pregar, nos reunimos porque temos que nos reunir, e o símbolo para de nos falar. Os dons, por exemplo, de Coríntios é um exemplo disso. É a igreja mais problemática a qual Paulo escreve e que tinha todos os dons. E Paulo escreve essa carta àquela igreja justamente por conta desses problemas que aquela igreja enfrentava. Havia divisões, facções que eles formavam dentro da própria igreja, naquela linguajar bem de jovem, panelinha. Havia panelinhas na igreja de Corinto. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu me identifico mais com Paulo, Paulo é o cara, eu olho e vejo Paulo, me identifico com Paulo. Outros diziam: não, Paulo não, eu sou mais Pedro, eu gosto mais de Pedro. Outros diziam: eu gosto mais de Apolo. E há quem diga que o grupo mais perigoso é aqueles que diziam que eram de Cristo, porque se eu digo que eu sou de Cristo, mas não considero a unidade e a comunhão, na verdade eu sou do diabo e não de Cristo, onde cada um é por todos, onde cada um é por si. Deus não é por todos, é o diabo que é por todos, onde cada um é por si. E Paulo vai repreender aquela igreja. E esse versículo 9 é muito interessante. Fostes chamados à comunhão.
E quando eu leio esse versículo, irmãos, eu percebo que a comunhão forma uma cruz. Comunhão forma uma pequena, majestosa e bela cruz. Em que sentido? Irei ler e explicar aos irmãos em que sentido me refiro. 1 João, capítulo 4, versículo de número 20. Olha o que João diz. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se alguém disser que ama a Deus, mas não tem comunhão, mas que odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Há uma expressão teológica que sintetiza esse versículo muito bonito. Ela diz que horizontalidade mística, amar a Deus a quem não vê, implica em, verticalidade mística, amar a Deus a quem não vê, implica em horizontalidade ética, amar o seu irmão a quem vê. Se eu digo que eu amo a Deus, verticalidade mística, eu devo também amar o meu irmão, horizontalidade ética. Isso forma uma cruz. E eu gostaria de falar ao coração dos irmãos um pouco sobre isso. Sobre essa cruz formada nessa comunhão, nessa expressão de comunhão em 1 Coríntios 1,9, esse chamado à comunhão com base em 1 João 4, versículo de número 20. E eu queria falar ao coração dos irmãos sobre comunhão horizontal, a horizontalidade ética, comunhão horizontal. Irmãos, não há como amar a Deus sem amar o seu irmão. E eu gostaria de demonstrar isso de forma bíblica. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a autenticidade, aquilo que ratifica, a autenticidade do discipulado, a autenticidade do discipulado é ratificada e autentificada através do amor mútuo e da comunhão. Segundo palavras de Jesus, eu não posso pensar em alguém que seja discípulo sem a expressão máxima, que é a expressão do amor mútuo, da comunhão entre os irmãos. E eu perguntaria para você nessa manhã, estou pregando aqui pela manhã, quando é que eu tenho comunhão com meus irmãos? Como é que eu posso expressar a horizontalidade ética? De que forma eu posso demonstrar comunhão? Vós sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros, se tiverdes comunhão uns com os outros. E quando eu demonstro isso? Em primeiro lugar, quando eu não me sinto superior a ele, quando eu não me vejo superior ao meu irmão, quando eu respeito as nossas diferenças, por mais intensas e profundas que elas sejam, quando eu o amo independente de suas escolhas, das escolhas que ele ou ela fez na vida, quando eu o perdoo, eu não consigo compreender um evangelho que não esteja pautado sobre a ótica do perdão. Se eu não perdoo sequer, eu posso orar o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, tal como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido.
Eu não consigo pensar no cristianismo sem a ótica do perdão. Não consigo entender como tem crentes que passam anos e anos na igreja. Pastor, eu não tenho nada contra eles, eu não quero ter contato. É ele lá e eu cá. Não consigo entender um cristianismo onde não há perdão. Certa vez ouvi uma frase que nunca esqueci: o homem que tem ódio do outro é como o homem que toma veneno e espera que o outro morra. Sem horizontalidade ética, não há como haver comunhão. E quando eu promovo essa horizontalidade ética, quando eu também promovo a paz, é o que Paulo diz em Romanos: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Salmo 133, quão bom e quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Atos capítulo 2, diz o texto, era uma a alma dos que criam e tinham tudo em comum. 1 João, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É Paulo dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra mais aos outros do que a vocês mesmos. Não há como compreender a relação de amor cristão se não for sobre a ótica e prisma da comunhão. Jimi Hendrix disse que ou nós aprenderemos a viver como irmãos, ou morreremos todos como loucos, mesmo com tantas diferenças. John Wesley disse que o amor que nos une é mais, ou deve pelo menos ser mais ardente que as barreiras que nos separam. Mas antes de tudo, irmãos, minha querida igreja Batista Manancial, antes de entender que é preciso haver horizontalidade ética, que eu devo amar o meu irmão a quem vejo, eu devo antes de tudo compreender que deve haver verticalidade mística. Primeiro, horizontalidade ética. Segundo, verticalidade mística, para que a cruz seja formada. Preciso saber que só se experimenta comunhão horizontal quando existe comunhão vertical. Já que falei de comunhão horizontal, gostaria de falar ao seu coração também de comunhão vertical. Se o atestado do discipulado, se aquilo que atesta o discipulado é o amar uns aos outros, é a comunhão horizontal, o que atesta a cristandade é a comunhão com Deus. Eu não consigo compreender comunhão entre irmãos se não há comunhão com Deus. E chegar-se a Deus, ter comunhão com Deus na vida cristã não é uma coisa optativa, não é uma coisa opcional. Ter comunhão com Deus é necessário. Ter comunhão com Deus, além de ser necessário, é imperativo na vida cristã. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros, diz Tiago. Se não há comunhão vertical, não haverá comunhão horizontal. Só a cruz, quando essas duas comunhões, não sei se eu estou falando a palavra de forma correta, elas se entrelaçam, quando elas se apontam nos dois sentidos. Verticalidade mística, sem amor ao próximo, emocionalismo barato, farisaico. Horizontalidade ética, sem amor a Deus, sem disciplina espiritual, é autopromoção humanística.
A cruz não se forma. E eu perguntaria, assim como perguntei, como cultivar a comunhão horizontal, eu perguntaria como cultivar a comunhão vertical. Nós temos algumas respostas. Em primeiro lugar, como cultivar a comunhão com Deus? Guardando os seus mandamentos. João capítulo 15, versículo 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Eu preciso guardar os seus mandamentos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Deuteronômio, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quer comunhão com Deus? Guarde os seus mandamentos. Observe as suas leis, os seus estatutos. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. Guarde os seus mandamentos. Em segundo lugar, buscando a sua presença em oração e doce intimidade. Perguntaram para Tozer o que era mais importante, se era a leitura da palavra de Deus ou a oração. Ele respondeu perguntando: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Precisamos buscar a Deus. Provérbios 8:17, amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É o texto lucano dizendo em Atos, capítulo 1, versículo 14, que todos perseveravam unânimes em oração. A oração é esse link sagrado com Deus, onde muitas vezes as palavras não são expressas, mas em que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É na oração que eu consigo acalmar o meu coração. E o meu conselho para você é: não ore até que Deus te escute. É isso, pastor? Não ore até que Deus te escute. Ore até que você escute a Deus. Perguntaram a Madre Teresa o que ela falava com Deus quando orava. Ela disse: nada, eu só escuto. Perguntaram: e Deus o que fala? Nada também, Ele também só escuta. Na oração que nosso coração e nossa alma se ligam ao Senhor, muitas vezes sem que haja palavras. Como conservar a verticalidade mística? Através da prática da oração. Em terceiro lugar, se alimentando de sua palavra. João 5,39, examinai as Escrituras, porque convinhais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se o povo de Deus lesse mais a sua palavra, haveriam muito menos lobos à frente dos rebanhos do Senhor, haveriam muito menos mercadores da fé. Se o povo lesse a sua palavra. Salmo 119, como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a sua palavra. Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Josué capítulo 1, versículo 9, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite,
para fazeres conforme tudo quanto nele está escrito, porque segundo Hebreus capítulo 12, versículo 4, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e consegue penetrar o íntimo do coração humano, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, discernindo as mais profundas intenções do ser humano. Como manter relacionamento vertical, guardando seus mandamentos, em oração, buscando sua palavra. Mas há uma coisa que falta nessa cruz, e aqui eu encerro minha mensagem. Falei de horizontalidade ética e de verticalidade mística, mas falta uma coisa nessa mensagem, e aqui eu encerro falando o que falta você. Não basta ter comunhão com o outro, não basta ter comunhão ou tentar ter comunhão com Deus, se eu não tenho comunhão e paz comigo mesmo. Amor próprio, irmãos, tolerância consigo mesmo, tolerância com os próprios erros. Não basta que você perdoe o outro, perdoe-se a si mesmo, seja tolerante com os outros, se permita curar. Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Se permita curar. Nós só compreendemos os erros dos outros quando antes conhecemos esses erros em nós mesmos. Quando nos permitimos curar. Quando observamos essa grande expressão de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Quando colocamos nosso mundo interior no lugar. Que falte-nos tudo, menos paz de espírito. E aqui há uma expressão de Mateus 5,8, da Bíblia A Mensagem, que eu acho linda, do Eugene Peterson. Ele diz: abençoados são vocês, que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo, assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Se você colocar o seu mundo interior no lugar, tendo paz e comunhão consigo mesmo, você conseguirá ver Deus de forma muito mais plena. Ninguém tem paz, ninguém que tenha paz, ou na verdade ninguém que não tenha paz consigo mesmo, conseguirá ter paz com Deus, nem tampouco com o próximo. Ninguém que não tenha comunhão consigo mesmo, ninguém que coloque seu mundo interior no lugar. Nosso conceito, por exemplo, de felicidade é muito vago. Felicidade não é uma coisa, um lugar ou uma pessoa. Você pode ter todas as coisas, estar no melhor e mais lindo de todos os lugares, com as pessoas mais amáveis possíveis, mas se não houver paz em seu coração, isso de nada adiantará. Mas se você estiver talvez no pior de todos os lugares, no meio do deserto, e Deus colocou paz em seu coração, em sua alma, você consegue passar por qualquer adversidade. Essa é a palavra do Senhor para você. Deus está te chamando à comunhão. Qual é a sua resposta a esse chamado? Deus te chama a comunhão com seu irmão. Deus te chama a comunhão com Ele. E Deus te chama a comunhão consigo mesmo. Chamados à comunhão. Chamados à comunhão. Talvez você esteja passando um momento em que não haja paz com seu irmão. Essa pessoa que você não perdoa há muitos anos.
você não consegue perdoar, Deus te chama que você, ao término dessa mensagem, ligue para essa pessoa, refaça os seus caminhos, libere perdão, peça perdão, seja um com seu irmão. Isso é a autenticidade do discipulado. Vós sereis os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus está te chamando a isso, a consertar esse relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, tios, avós ou amigos. Deus está te chamando em relacionamento com Ele. Filho, ouça a minha voz. Deus está te chamando à intimidade e à sua presença. Talvez você que está frio em seu primeiro amor, seu primeiro amor se esfriou como a igreja de Éfeso, Deus te chama à intimidade. Lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor, refaz o caminho, encontra novamente. Eu não mudei de lugar, eu estou no mesmo lugar, corra até meus braços, como fez o filho pródigo. E Deus te chama à comunhão consigo mesmo. Coloque em ordem esse teu mundo interior, sabendo que se Deus estiver contigo e ao teu lado, nada poderá te derrubar. Quem colocou o mundo interior em ordem pode dizer: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem o porvir, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a igreja. Foi um prazer falar aos irmãos, uma alegria muito grande. Deus continue os abençoando tremendamente. Feliz aniversário, louvo a Deus por 7 anos de existência e que a palavra do Senhor continue sendo disseminada na vida de cada um de vocês. Forte abraço da PIB de Jaguarara e do pastor Valdinei a essa tão querida e amada igreja. Deus abençoe.